também os pés de Jesus Cristo e vem descendo com aquele homem sobre os ombros, com 2 cravos arrancados de sua mão, com 2 cravos arrancados de seu pé. Ele sente naquele momento as marcas da lança, colocando o sangue de Jesus sobre o sangue, sobre o seu corpo. Ele sente aquele corpo frio, endurecido da cruz, porque já era sábado pela manhã, e ele tira naquele momento, e naquele instante lá embaixo, ele cuidadosamente arranca a coroa de espinho que está cravado na cabeça de Jesus Cristo. Ele pega um lençol e começa a envolver no corpo de Jesus Cristo. Eu pergunto nesta noite, alguém na Bíblia poderia revelar tão grande amor por alguém que já não tem nada mais para oferecer? Alguém nesta noite pode receber algo para arrancar os cravos, tirar o cravo, receber um corpo morto sobre a tua vida e descer da cruz com aquele que não tem mais esperança? Levanta a mão nesta noite e dá glória a Deus. Charabanda queimanaias tuia. Meu Deus, é bonito ver a igreja chorando, sabe por quê? Porque é Deus que faz isso. Olha que coisa tremenda. E eu vejo aqui nessa noite, quando eu estava pregando, falando sobre os cravos, eu via barulhos de cravos sendo arrancados. Você sabe por quê? Porque quando eu pregava, Deus falava comigo aqui dizendo: meu filho, há muitos que estão pregados, há muitos que estão com os cravos nas mãos, há muitos que precisam de um José de Arimateia para subir lá em cima, arrancar dessa situação. Mas depois de tudo isso, haverá ressurreição em vida. Haverá ressurreição. A ressurreição de Cristo não aconteceu na cruz. A ressurreição de Cristo aconteceu no túmulo. No túmulo de José de Arimateia. Levanta a mão nesta noite. Receba a presença de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Eu quero orar neste momento por 1 minuto com você. Amana comanastui amana. Ema Xandarama Sérvia. Temanamas tuinde comaná. Isso é culto para chorar mesmo. Pode chorar. Pode dar lugar nesta noite. Aleluias, glórias a Deus. Chamanavas tomenévia. Alabanas tuinde comaná. Parece que eu vejo agora José de Arimateia todo com as suas mãos ensanguentadas, com o seu corpo ensanguentado. Você sabe quem era José de Arimateia? Ele era um senador, ele era um homem rico, influente daquela época. Ele coloca o corpo de Jesus sobre um lençol e carrega no colo, e pega a sua sepultura, e dá para alguém que não tem mais nada a oferecer. Ele deposita o corpo de Jesus Cristo ali no sepulcro. Mas José de Arimateia entrou para a história, porque a sepultura que Jesus levantou não era dele, era de José de Arimateia. Era de José de Arimateia. Foi só um empréstimo, foi só emprestado. Mas nessa noite eu digo algo aqui para você. Deus quer levantar esse espírito aqui no meio da igreja. Xarabacanta lama sérvia. Você sabe que dom é esse? O dom do socorro. O dom de socorrer. Ele socorreu Jesus com os seguintes instrumentos: um pé de cabra e uma sepultura. Um pé de cabra e uma sepultura. Um pé de cabra, uma sepultura, uma escada e coragem para subir aonde ninguém quis subir. Você sabe por que essa igreja não está lotada de gente ainda? Porque está faltando José de Arimateias em nosso meio. Você sabe por que o evangelho está tão escandalizado, não está melhor? Porque há muita bênção e poucos doadores. Há muitos que vêm para receber e pouco para se doar. Anda somenébia. E Deus quer mais doação da nossa vida, sem esperarmos nada em troca. Não havia nada em troca para José de Arimateia. Ele deu o que ninguém podia fazer. Eu quero contar uma segunda história nessa noite. Segunda história. A Bíblia diz que um dia um homem ia descendo para Jericó.
E ele foi espancado, bateram nele, assaltaram, roubaram todo o seu dinheiro, não tinha mais um centavo no bolso. Mas passou um sacerdote, um religioso, ele estava indo para o dia de sábado, o dia dele pregar na sinagoga, e a tradição judaica dizia que um sacerdote não pode encostar num homem morto. E quando ele veio caminhando, ele viu aquele homem caído, viu aquele homem machucado, viu aquele homem ferido. E quando ele viu aquele homem nesta situação, ele olhou e viu o sangue, viu ele despido, sem roupa, sem dinheiro, e passou de largo. Não pôde socorrer, a sua religião não permitia. Então ele passou de largo e foi pregar ainda depois, irmão Júlio. Não sei como é que Deus aceitou uma mensagem dessa. Claro que não. O que era mais importante não era ele pregar na sinagoga. O que era mais importante era ele socorrer aquele homem naquela hora. Veio o levita, aquele que ia cantar, o cantor. E quando ele viu aquele homem caído, observou, olhou. Ora, que pena, não vai dar para socorrer. E ele passou de largo, fez de conta que nem estava vendo. Agora imagina só, irmão Miguel, aquele homem caído. Eu estudei dentro da psicologia que a última coisa que a pessoa perde antes de morrer é a audição. A pessoa mesmo no estado terminal continua ouvindo. Esse homem está quase morto, mas ele está ouvindo. E ele ouviu os passos de alguém que ia chegando. Ele ouviu os passos do cavalo, tropel. E ele se imaginava assim: lá vem o meu socorro. Lá vem aquele que vai ser o meu herói, aquele que vai me socorrer. E ao mesmo tempo ele via que os passos do cavalo paravam, mas depois arrancava-se sem socorro, sem socorro. Você sabe que uma dor muito profunda é quando alguém precisa de socorro e não é socorrido. Aleluia. Por isso que Davi disse: o Senhor, Ele é o meu socorro. Ele é o meu socorro. Mas veio o bom samaritano, e aquele homem está se esvaindo de sangue. O bom samaritano parou, desceu do cavalo. E quando os passos do bom samaritano desceram da sua cavalgadura e bateram no chão, aquele homem que está semi-morto, mas está ouvindo, percebe: alguém parou. Alguém parou. Alguém parou. E esse alguém que parou naquele momento desceu da cavalgadura, parou, perdeu tempo, olhou e viu que havia feridas que estavam sangrando e o sangue estava jorrando. Ele pegou da sua própria roupa, rasgou, sua própria roupa ele rasgou e fez delas uma atadura e prensou-lhe as feridas. Xandarama sérvia, prensou-lhe as feridas. Você sabe, irmãos, uma das coisas que a igreja deve ter, além do socorro espiritual, sermos pessoas que prensem as feridas que estão abertas. O mundo aí fora, a coisa que mais gosta é botar o dedo na ferida, é botar o dedo na ferida, expor a ferida, abrir a ferida. Mas o bom samaritano estancou a ferida que estava aberta. Aleluia, glória a Deus. Aqui dentro, meus irmãos, há muitas pessoas que chegaram aqui porque tem uma ferida, porque tem algo que está machucando, que está sangrando, e ele não espera que alguém esteja com o dedo apontado para colocar dentro da ferida. A pessoa que entra por aquela porta espera que haja um bom samaritano que queira estancar a ferida, que queira tirar da sua roupa, que queira rasgar do seu próprio corpo para estancar uma ferida que está aberta. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, eu vou sair da igreja por causa de uma fofoca, vou sair do ministério, não estou indo na igreja por causa de um disque. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, que em vez de entrar para estancar as feridas, que em vez de entrar para amarrar a ferida que está aberta, ainda vem para rasgar mais ainda, para expor mais ainda. Deus não quer isso desta igreja. Deus quer um bom samaritano que esteja nesse lugar para estancar as feridas daqueles que estão caídos. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Louvado seja Deus. O bom samaritano parou e aquele homem não tinha nada para dar. Não tinha nada para dar. Ele não sabia se aquele homem era homossexual, se era judeu, se era samaritano, se era grego, se era egípcio. Ele não perguntou quem ele era. Aleluia. Ele simplesmente desceu para salvá-lo. Ele simplesmente desceu para socorrê-lo. Aleluia, glórias a Deus.
Depois que ele estancou as feridas, ele aplicou vinho. Aplicou-lhe vinho nas feridas. O vinho significa o avivamento. O vinho significa alegria. A igreja tem um potencial tremendo de curar as feridas e aplicar alegria naqueles que estão enfermos. Aplicar o vinho, Raman Ostérvia. A terceira coisa que ele aplicou foi o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Ele aplicou azeite sobre as feridas. Aquele que tem o dom de socorro, ele carrega consigo o azeite. Aquele que tem o dom de socorrer, ele tem ataduras na sua vida. Aquele que tem o dom de socorrer, ele tem vinho sobre a sua vida. O bom samaritano carregava vinho e azeite. Se Deus está procurando você, ele vai te entregar nas tuas mãos azeite. Vai para Shomanaia, ele vai entregar o azeite do Espírito Santo e vai entregar o vinho sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite que todo bom samaritano que está nesse lugar, não há de faltar o azeite e não há de faltar o vinho. Agora, irmãos, vem a parte mais difícil. O homem está semi-morto. Agora imagine você. Um cavalo não é algo tão baixo, não. Um cavalo é alto. Esse homem tem que descer, abraçar aquele homem desconhecido, que não sabe que doença tem, o que tem. E ele pega aquele homem, coloca sobre os seus braços e coloca muita força para colocar sobre a cavalgadura. Coloca força, coloca sobre o seu cavalo, sobre a cavalgadura. Ele vai galopeando até algum lugar. Ele vai a galope cuidando daquele homem semi-morto. E aquele homem não tem um centavo no seu bolso. Agora ele chega para o hospedeiro, para o dono de uma hospedaria, e diz a seguinte mensagem: pega esse dinheiro aqui, cuida desse homem, gasta tudo com ele, até ele sair são, até ele se recuperar. E se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te restituirei tudo aquilo que foi gasto com ele. Ele não pediu para anotar o endereço, anotar o telefone. Ele não perguntou se havia algo depois. Ele deu do seu próprio dinheiro para restaurar aquele homem. Disse: se isso não for o suficiente, na minha volta eu te recompensarei. Eu te recompensarei. Trata dele, socorre dele. Você sabe quem é esse homem? Esse homem é Jesus Cristo, que está dizendo: cuida das almas, cuida das pessoas, gasta aquilo que eu te dei. E se não for o suficiente, quando eu voltar para buscar a igreja, eu te darei o resto. Eu te recompensarei com o resto. Coloca de pé nesta noite, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. A presença de Deus está forte aqui, irmão Miguel. A presença de Deus está linda em nosso meio. Deus quer levantar esse espírito aqui no nosso meio. Deus quer levantar o bom samaritano. Deus quer levantar o José de Arimateia. Deus quer levantar pessoas desse jeito aqui no nosso meio. Deus quer levantar algo novo em nosso meio. Deus quer fazer diferente na tua vida. E nesta noite, Deus quer doadores aqui nesse lugar. Deus quer pessoas que amam verdadeiramente nesse lugar. Deus quer pessoas aqui que queiram subir na cruz, descer do cavalo. Deus quer pessoas aqui que queiram, Esther, entregar o seu tempo para aquele que não tem nada para oferecer. Aleluia. Deus, meus irmãos, quer alguém que chore com os que chorem. Deus quer alguém que socorra o que está caído. Deus quer alguém aqui nesta noite, não para julgar ou para criticar, mas que esteja disposto a doar-se. Que esteja disposto a doar-se. Cristianismo é doação. Cristianismo é socorro. Cristianismo não é barganha. Não é um Deus que só tem para dar. É um Deus que você tem que oferecer primeiro. Aleluia.